Moonage Daydream é o novo documentário sobre David Bowie que chega aos cinemas de todo o Brasil neste dia 15 de setembro. E olha, dá vontade de ficar algumas horas falando sobre esse documentário aqui. Na verdade, deu vontade de ficar mais algumas horas assistindo ao documentário. Eu acabei de sair da sessão da cabine de imprensa para ele e tô até agora meio engasgado com o documentário. Primeiro, eu preciso dizer uma coisa sobre o formato desse documentário. É um documentário do Brett Morgan. Brett Morgan é um documentarista americano que tem alguns serviços, bons serviços, já prestados a esse universo, mas que os fãs da música devem conhecê-lo pelo documentário que ele fez sobre o Kurt Cobain, aquele Montage of Heck. Lembram desse documentário? Pois então, agora o Brett Morgan passou aí alguns anos se embrenhando na vida e na obra do David Bowie para construir esse Moonage Daydream, que não é um documentário convencional. O que eu chamo de documentário convencional? Que é provavelmente o que a maioria de vocês vai para o cinema esperando. Aquele documentário que tem uma timeline contando a história do David Bowie. Então o David Bowie começou na década de 60 e blá blá blá, passando por todas as fases dele, com entrevistas. Não é nada disso. Moonage Daydream eu poderia chamar de um documentário colagem. É uma grande colagem de imagens e passagens da vida do David Bowie misturado ou misturadas a outras passagens, a outras imagens, outros documentários, outros filmes, outros trechos relevantes de obras artísticas que têm a ver com a vida do próprio David Bowie. E eu não estou falando aqui simplesmente de obras que tiveram participação direta dele, como, por exemplo, os filmes Labirinto, Fúrio em Nome da Honra, por exemplo, estão lá também, tá? Existem trechos desses filmes, mas é muito mais. Me lembrou muito no formato o documentário do Velvet Underground, que está no Apple TV Plus. Aquele documentário também era isso. Era uma espécie de grande colagem de imagens artísticas misturadas com a carreira do Velvet Underground. E esse Moonage Daydream é mais ou menos isso. Não é um documentário linear, então você não tem uma linha do tempo da década de 60 até a morte do Bowie em 2016, mas de certa forma tem sim uma certa cronologia, mas é uma cronologia que o Brett Morgan sabiamente subverte o tempo todo, exatamente porque o Bowie está numa fase ou falando de um determinado assunto, falando de alguma coisa que remete a algo do seu passado ou do seu futuro, e o Brett Morgan vai lá e volta para poder fazer essas conexões. E como que o documentário é amarrado? Pelo próprio Bowie. E aí é que está a grande... o que me deixou engasgado. O David Bowie é um dos meus artistas prediletos e eu acredito que grande parte de vocês que estão me assistindo nesse momento devem também ter o Bowie como artista predileto, ou um dos artistas prediletos, não só pela música que ele fez, mas pelo fato dele ser um artista completo. E isso está muito claro nesse documentário. O Bowie era um cara que não ficava quieto, muito contrário. Quando ele se acomodava, de certa forma, em um determinado personagem, ele mudava tudo e queria fazer diferente. E agora eu não quero mais fazer música, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para as artes plásticas. Tem muito essa cara, esse lado Bowie, artista plástico, pintor e por aí vai. E ele ia e voltava e não se furtava ao desconhecido. O Bowie era um cara, e uma das frases que ele fala isso no próprio filme, que eu vivi... Aliás, essa foi uma frase, eu não sei se textualmente é isso, tá? Mas isso foi que me deixou engasgado. Mais pro final do filme, isso não é spoiler, né, gente? Ele fala que eu vivi a vida que eu queria, e se pudesse eu faria tudo de novo. E realmente, se você olhar para a vida do Bowie e para a obra que ele deixou,
na música e na arte em geral e no legado dele para a arte em geral, você percebe que é um cara que estava sempre à frente do seu tempo, e as próprias falas dele que vão costurando as imagens, às vezes imagens oníricas, às vezes imagens que você custa para entender o que elas estão fazendo ali, mas elas sim têm uma conexão com o que ele está falando, com o que vem depois ou com o que veio antes. Então, essas falas todas, que são retiradas de entrevistas, depoimentos dele, enfim, essas falas todas mostram como que o Bowie, na década de 60, na década de 70, na década de 80, sempre estava pensando, sei lá, 10, 20, 30 anos para frente. Basta lembrar, isso nem tá no documentário não, tá? É só uma lembrança que me veio aqui. Existe um vídeo célebre do Bowie no YouTube falando sobre a internet, falando do início da internet e até o que poderia ser a internet, e ele mata a charada. Se hoje a gente está aqui, né, falando, isso aqui é um vídeo que está via internet, o Bowie matou essa charada lá atrás e nos ensinou como a internet poderia ser utilizada. Isso foi só um parênteses para a gente... Esse vídeo até poderia estar no documentário, mas assim, é uma colagem tão emocionante de imagens e de cenas de arquivo e de sobras disso. Tem coisas que eu não imaginava existirem, né? Como, por exemplo, cenas das gravações dos clássicos álbuns da década de 70, Heroes e por aí vai. Tem cenas ali deles no estúdio fazendo aquilo. Eu não sabia que existia isso. Fora as cenas da década de 70, do início da década de 70, lá de Ziggy Stardust, e tem muita coisa que estava perdido, entre aspas, ou guardado, que o Morgan pega e costura isso da melhor maneira possível. É um documentário que eu acho que no final das contas é um daqueles... Eu tô realmente até agora meio engasgado, porque se a gente for pegar a vida e obra do David Bowie, é um cara que nos ensinou que a vida existe para ser vivida, é um cara que nos ensinou que você não pode se contentar com o que você tem naquele momento. Ao mesmo tempo você tem que viver aquele momento com toda a intensidade, mas você tem sempre que estar procurando um algo mais. Você não pode... Isso o Bowie falava, e eu acredito muito nisso. Você não pode simplesmente ficar parado ou parada esperando a vida passar. Olha para a vida que você tem, vislumbra alguma coisa lá na frente. E esse era o David Bowie. Isso talvez tenha sido o mantra da vida dele, e que ele colocou isso muito bem na música e em toda a expressão artística que ele fez parte. O Bowie não era um músico, não era um cantor. O Bowie era aquilo que se convencionou chamar de artista. Um artista com A maiúsculo, um dos maiores artistas da história da humanidade. E esse documentário deixa muito claro isso, que o Bowie não era só esse músico, era um artista. E eu acho que, assim como eu, tenho certeza que muitos de vocês vão ficar com um nó na garganta de ouvir o que o Bowie falava, e falava às vezes na década de 70, e imaginar que hoje, em 2022, a fala dele está super atual. Então é isso. Assistam no maior cinema possível, na maior tela possível, com o som mais alto possível que vocês encontrarem. Eu assisti no IMAX com um som muito alto, e eu acho que isso fez toda a diferença. Moon Age Daydream, um dos mais belos documentários sobre um artista que eu já tive o prazer de assistir, entra em cartaz nessa quinta-feira, dia 15, em todo o Brasil, e se não me engano fica só uma semana em cartaz. Portanto, corra, ok? É isso, por enquanto é só. Eu volto mais em breve com mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre a vida em geral. Até a próxima.